Bom dia, pessoal. Eu sou a Ana Beatriz, sou uma das monitoras de biologia e nossa aula de hoje vai ser uma aula de resolução de exercícios de bioquímica. Bioquímica, além de ser um assunto que é muito grande, ele também é um assunto que os alunos geralmente ficam sem ter muita ideia de como pode ser cobrado, ainda mais numa prova como o Enem. Então, nós vamos resolver questões agora e a partir também dessas questões, nós vamos revisar alguns tópicos importantes. Antes que eu me esqueça, eu vou estar colocando esse material lá no Classroom e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo. Vamos lá para a primeira. A água tem uma importância fundamental na vida dos organismos vivos. Cerca de 70% da massa de nosso corpo é constituída por água. Essa substância participa de inúmeras reações químicas dos seres vivos, onde as células produzem substâncias necessárias à vida. O consumo diário de água é imprescindível para o funcionamento adequado do nosso corpo. Em relação à água e à sua importância, podemos afirmar que, letra A, os músculos e os ossos apresentam em sua composição a mesma porcentagem de água. Letra B, a água tem um importante papel de auxiliar na manutenção da temperatura corporal. Letra C, as ligações de hidrogênio entre as moléculas de água não afetam as suas propriedades. Letra D, à medida que avançamos em idade, a porcentagem de água em nosso corpo aumenta. E letra E, são chamados compostos hidrofóbicos aqueles capazes de serem dissolvidos em água. Bom, antes da gente resolver a questão, vamos primeiro revisar e depois a gente volta para ver qual é a alternativa certa e por que as outras estão erradas. Então, eu trouxe alguns aspectos que eu acho que são importantes de serem revisados, e o primeiro deles vai ser o de como se dá a variação de água. Então, vão existir diversos fatores que vão fazer com que essa concentração de água varie, e o primeiro dele vai ser a idade. Então, quanto maior a idade de um indivíduo, menor a quantidade de água que ele vai ter. Então, a partir disso, se a gente comparar um idoso e uma criança, por exemplo, nós vamos ver que a criança vai ter uma concentração de água maior, proporcional ao seu peso corporal. Outro fator que vai influenciar é o metabolismo. E então, quando a gente está falando de um órgão, de um sistema, quanto maior for o metabolismo desse órgão ou sistema, maior vai ser a quantidade de água que ele vai necessitar. E aqui, nessa tabelinha, a gente consegue ver justamente que vai existir uma variação. Isso aqui vocês não precisam decorar. O que vocês vão realmente precisar saber é que essa concentração de água por órgão vai variar e vai variar a depender do metabolismo. Então, estruturas que têm um alto metabolismo, que exercem diversas funções diferentes, vai ter uma tendência a apresentar uma quantidade de água maior. E por último, nós temos em relação à espécie. A gente cresce ouvindo falar, e até mesmo a questão comentou, que 70% do nosso peso corporal é de água. Só que isso não é algo que vai ocorrer para todos os seres vivos. Se a gente pegar um cachorro, não vai ser os mesmos 70%. Se a gente pegar uma água viva, vai ser uma média de 98%. Então, esse também vai ser um fator que vai influenciar na variação. Bom, agora nós vamos comentar um pouco sobre as propriedades da água. Eu trouxe aqui algumas. Antes de tudo, é importante lembrar que a água vai ser uma molécula polar. E o fato dela ser uma molécula polar vai ter uma influência gigante em relação às suas propriedades. A primeira propriedade, por exemplo, é a propriedade da coesão. E a coesão está relacionada ao fato de que a água vai ter uma capacidade de interagir com outras moléculas de água. Isso vai causar a tensão superficial. Então, o fenômeno da tensão superficial, o que é? Vocês já devem ter visto uma imagem que é um mosquito pousado em cima de uma lâmina d'água. E por que isso acontece? Isso vai acontecer porque a água não está cada molécula, cada uma por si. As moléculas estão interagindo entre si e vai existir uma força que vai fazer com que elas fiquem mais juntinhas, que é justamente a força relacionada à coesão. Outra propriedade que nós temos é a propriedade da adesão. E a adesão também está relacionada com o fato da água ser uma substância polar. Por quê? Ela vai acabar interagindo com outras substâncias polares. Vocês lembram que existe um negócio que quase todo professor fala, professor de química principalmente, que semelhante dissolve semelhante e semelhante interage com semelhante? Pronto. Então, a água, por ser uma substância polar, vai interagir com outras substâncias polares.
E a gente consegue ver essa propriedade exemplificada, por exemplo, quando chove e ficam gotículas de águas presas na janela do carro. Então, essa água deveria escorrer e ela vai depois. Mas por que vai chegar um momento em que ela ainda fica presa no vidro? Justamente porque ela está interagindo com moléculas polares que estão naquele vidro da janela. E a última propriedade que eu trouxe foi a propriedade da capilaridade, que está relacionada com o fato da água ter uma capacidade de subir por meio de tubos. Então, quando a gente pega um canudo, tem que ser um canudo muito fino, porque, embora essa propriedade ocorra, ela ocorre em uma proporção que não vai acontecer em um canudo tradicional, por exemplo. Então, pense no canudo super fininho, que a gente coloca no copo d'água. A gente vai observar que a água vai subir até um nível que está mais acima do que o nível da água dentro do copo. E por que isso vai acontecer? O fenômeno da capilaridade vai estar relacionado a uma junção tanto da propriedade da coesão, como da propriedade da adesão. Então, nós vamos ter que a molécula de água vai estar interagindo com o canudo, que tem que ser um canudo que seja polar, então a gente pensa mais em algo de vidro, que interaja mais facilmente. E essas moléculas de água que estão interagindo com o canudo também vão estar interagindo com outras moléculas de água e puxando-as. Então, é justamente por isso que vai ocorrer o fenômeno da capilaridade. Bom, em relação à afinidade com a água, além de eu já ter comentado que a água é uma substância polar e que semelhante dissolve semelhante, interage com semelhante, a partir disso a gente consegue entender mais ou menos o que é uma substância hidrofílica. Uma substância hidrofílica vai ser uma substância que vai conseguir ser dissolvida na água e também vai interagir com a água. Por quê? Porque assim como a água, ela vai ser uma substância polar. Já uma substância hidrofóbica não vai ter essa afinidade com a água, porque é uma substância apolar. E por último, a gente tem uma substância um pouco mais diferente, que é uma substância anfipática. Uma substância anfipática, ela tem uma característica que faz com que ela consiga interagir tanto com moléculas, substâncias polares, como com substâncias apolares. E esse é o exemplo, por exemplo, do detergente. Vamos pensar. Nós sabemos que a água é polar e o óleo é apolar. Então, a gente preparou um alimento, sujou a panela de óleo, vai precisar lavar essa panela. Só que a água não vai interagir com o óleo. E por isso a gente vai usar o detergente, que é uma substância anfipática, e vai conseguir fazer essa interação entre o polar e o apolar, e com isso vai limpar a panela. E aí a gente consegue ver como é que essa substância anfipática age na prática, por exemplo. Por último, eu trouxe algumas funções da água. Então, uma função importante que é citada na questão é a função de manutenção da temperatura corporal. E sim, essa é uma função que realmente a água tem. Por quê? E como é que a gente consegue ver isso? Por exemplo, quando está quente, nós começamos a transpirar. Por que a gente está transpirando? Porque quando a gente transpira, a gente está eliminando água. Essa água vai evaporar e vai evaporar retirando o calor do nosso corpo. Então, isso vai ajudar a manter nossa temperatura uma temperatura adequada. E aí, o oposto vai acontecer no frio, por exemplo. No frio, nós vamos transpirar menos e, com isso, nós vamos conseguir reter mais calor. Porque a água, isso é uma coisa que vocês vão ver na química, ela tem um alto calor específico. Então, realmente, a água vai ter essa função na manutenção da temperatura corporal. A água também é dita como um solvente universal. Isso pode ser meio estranho, considerando que eu falei que existem substâncias que não vão serem dissolvidas na água, por exemplo. Mas quando a gente para pensar, existem tantas substâncias que são dissolvidas na água que a gente chama ela de solvente universal. Também a água vai participar em reações químicas. Então, na química, vocês vão ver uma reação de hidrólise, que é uma reação de quebra na presença de água e que a água vai entrar dentro da equação química. Então, é a água participando na reação. E também a água está relacionada com o transporte de substâncias. Isso a gente consegue ver no sangue, porque o sangue é uma estrutura que tem muita água e que tem esse grande papel no transporte.
Até mesmo nas plantas, nós vamos conseguir ver o transporte de substâncias, porque nós vamos ter a seiva bruta, por exemplo, a seiva elaborada, que as duas têm água e as duas vão estar relacionadas com esse transporte de substâncias. Bom, depois dessa pequena revisão, vamos voltar para a questão. Então, alternativa por alternativa. Letra A. Os músculos e os ossos apresentam em sua composição a mesma porcentagem de água. Falso. Nós vimos que essa porcentagem de água vai variar a depender do metabolismo. Então, isso aqui está errado. Letra B. A água tem um importante papel de auxiliar na manutenção da temperatura corporal. Verdadeiro. Letra C. As ligações de hidrogênio entre as moléculas de água não afetam suas propriedades. Falso. Onde é que a gente vai observar essa ligação de hidrogênio? É a partir da coesão, certo? Na coesão, não vai ter uma molécula de água interagindo com outra molécula de água? Bom, essa interação a gente chama de ligação de hidrogênio. Então, essa aqui está falsa. Afeta, sim, as suas propriedades. À medida que avançamos em idade, a porcentagem de água em nosso corpo aumenta. Não, diminui. E letra E. São chamados compostos hidrofóbicos aqueles capazes de serem dissolvidos em água. Falso. Os compostos que são capazes de serem dissolvidos em água são compostos hidrofílicos. Então, a resposta dessa questão é letra B. Próxima questão. A intolerância à lactose pode causar grande desconforto aos seus portadores e provocar quadros de diarreia. Com relação à intolerância à lactose, é correto afirmar que... Bom, eu vou deixar para ler as alternativas depois. Se a gente está falando de lactose, nós estamos falando de um carboidrato, mais especificamente um oligosacarídeo. Mas em relação aos carboidratos no geral, nós temos que eles são divididos em 3 grupos: os monossacarídeos, os oligosacarídeos e os polissacarídeos. Os monossacarídeos são representados principalmente pela glicose, frutose e galactose. Os oligosacarídeos são representados pela maltose, sacarose e lactose. E os polissacarídeos nós vamos comentar depois. Mas, especificamente em relação à lactose e à intolerância à lactose, é importante que vocês saibam que ela não está relacionada a uma alergia. Não é uma alergia ao leite. A intolerância à lactose, ela ocorre quando o indivíduo tem falta ou uma diminuição na quantidade de lactase, que é uma enzima responsável por realizar a quebra da ligação da lactose entre a glicose e a galactose. Assim, o que vai acontecer é que ele não vai conseguir digerir a lactose e isso vai acabar causando a diarreia, que é comentado na questão. Então, voltando para a questão, vamos responder. Letra A. O leite de cabra é o alimento indicado para substituir o leite de vaca. Falso. O leite de cabra, por ser um leite, também vai ter a lactose. Então, não, o indivíduo vai continuar tendo essa intolerância, mesmo se trocar o leite de vaca pelo de cabra. Letra B. Se trata de uma alergia desenvolvida pela ingestão de proteínas presentes nos alimentos que contêm leite de vaca. Falso. A intolerância à lactose não é uma alergia a uma proteína. Está relacionada à falta de uma enzima. Letra C. Se desenvolve somente em recém-nascidos e perdura pela vida inteira do indivíduo. Falso. Um fato interessante sobre a intolerância à lactose é que ela pode surgir em qualquer momento da vida do indivíduo e, do mesmo jeito que ela pode surgir do nada, ela pode desaparecer do nada. Então, essa alternativa está errada. E, por último, alguns pacientes podem tolerar pequenas quantidades de lactose presentes nos alimentos. Verdadeiro. Então, a nossa resposta é essa, porque, como eu tinha comentado, vai existir uma diminuição da lactase, mas essa diminuição pode variar de paciente para paciente. Então, vão ter uns que vão ter menos lactase que outros, e por isso a tolerância deles também vão ser diferentes entre si. Então, próxima questão. As algas são uma opção sustentável na produção de biocombustível, pois possuem estrutura simples e se reproduzem mais rapidamente que os vegetais, além de terem uma grande capacidade de absorverem dióxido de carbono. Esses organismos não são constituídos por tecidos heterogêneos, entretanto, assim como os vegetais, possuem parede celular. Para a obtenção de biocombustíveis a partir de algas e vegetais, é necessário utilizar no processo a enzima. Bom, a gente quer utilizar algas e vegetais para obter biocombustível. E para isso, nós vamos precisar realizar a quebra da sua parede celular. Então, para responder essa questão, nós precisamos saber de que é composto a parede celular das algas
e dos vegetais. Então, parede celular está relacionada aos carboidratos, mais especificamente os polissacarídeos. E quanto aos polissacarídeos, é importante que vocês lembrem que existem 4 polissacarídeos principais, sendo eles o amido, a celulose, a glicose e a quitina. Dentre esses 4, 2 vão ter função relacionada à reserva energética, enquanto 2 vão ter função estrutural. Então, o amido e a glicose são de reserva energética, com a diferença que o amido está relacionado à reserva energética dos vegetais e das algas, e o glicogênio dos animais e dos fungos. E a celulose e a quitina vão ter essa função estrutural, sendo a celulose relacionada aos vegetais e às algas, e a quitina a parede celular dos fungos e o exoesqueleto dos artrópodes. Então, como na questão a gente precisa saber quem compõe a parede celular dos vegetais e das algas, aqui a gente vê que é a celulose. Então, para quebrar a parede celular, nós vamos precisar de uma substância que quebre a celulose. Será a amilase? Não. Será a maltase? Também não. Fosfatase? Não. Quitinase? Não. Então, a nossa resposta é a celulase, justamente. A celulase vai ser a enzima que vai quebrar a celulose. Próxima questão. Bom, questão do Enem. A reação em cadeia de polimerase, PCR, é uma técnica de biologia molecular que permite replicação in vitro do DNA de forma rápida. Essa técnica surgiu na década de 1980 e permitiu avanços científicos em todas as áreas de investigação genômica. A dupla hélice é estabilizada por ligações hidrogênios, 2 entre as bases adenina e timina e 3 entre as bases guanina e citosina. Inicialmente, para que o DNA possa ser replicado, a dupla hélice precisa ser totalmente desnaturada, desenrolada, pelo aumento da temperatura, quando são desfeitas ligações de hidrogênio entre as diferentes bases nitrogenadas. Qual é o segmento do DNA será o primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento da temperatura na reação do PCR? Bom, vamos fazer uma breve revisão sobre os ácidos nucleicos. Nós sabemos que os ácidos nucleicos são compostos por nucleotídeos. E esses nucleotídeos, eles vão apresentar várias estruturas, em que uma delas vai ser a... Pronto, desculpa. Em que uma delas vai ser a base nitrogenada. E essas bases, elas podem ser classificadas em bases púricas e bases pirimídicas. As bases púricas serão a guanina e a adenina, e as bases pirimídicas serão a citosina, timina e uracila. É importante lembrar também que nós vamos ter o DNA e o RNA como ácidos nucleicos, sendo que no DNA nós vamos ter uma dupla hélice. Então, a gente tem aqui 2 fitas que vão interagir entre si a partir das pontes de hidrogênio entre as fitas, e essas ligações das pontes de hidrogênio vão ocorrer da timina com a adenina e da citosina com a guanina. E aí são 2 pontes de hidrogênio entre a timina e a adenina e 3 pontos de hidrogênio entre a citosina e a guanina. Já o RNA, ele é uma estrutura de fita simples, então temos aqui as bases hidrogenadas, como vocês podem observar, elas não estão interagindo com mais nada. Então, voltando para a questão, ele comenta a técnica do PCR, e nessa técnica, ele mesmo explica que é uma técnica que vai precisar, primeiro, desnaturar a dupla hélice, para, assim, a gente conseguir soltar as 2 fitas do DNA. E aí, ele quer saber quem será o primeiro a desnaturar. E para desnaturar, nós vamos precisar fazer o quê? Quebrar as ligações. Então, a gente vai precisar quebrar essas ligações entre citosina e guanina e as ligações entre a adenina e a timina. E para isso, nós precisamos lembrar, na verdade, nem precisamos, porque ele comentou na questão, mas nós só precisamos ter essa sacada de que a timina e a adenina vão ter 2 ligações entre si, enquanto a citosina e guanina vão ter 3. Então, quem vai ser o primeiro a desnaturar vai ser aquele que precisar quebrar menos ligação. E aí, a resposta dessa questão vai ser letra C, a partir desse cálculo que a gente consegue fazer. Aqui nós vamos ter 5 ligações entre adenina e timina, então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6.
são 6. São 6 ligações, 6 vezes 2, 12. E aqui a gente tem 2 ligações entre citosina e guanina. Então, 2 vezes 3, 6. O 12 com 6, 18. E aí, se a gente for comparar com qualquer outra alternativa, nós vamos ver que as outras alternativas, nós vamos precisar quebrar muito mais ligações do que isso. Então, a estrutura que vai ser mais fácil de quebrar vai ser a estrutura da letra C, porque vai ter menos ligações de hidrogênio. Próxima questão. Bom, antes de realizar a próxima questão, nós vamos revisar um pouquinho sobre vitaminas lipossolúveis. Vocês tiveram já a aula de bioquímica, então aqui vai ser realmente uma breve revisão. Mas nós temos 4 vitaminas lipossolúveis, que são a vitamina K, a E, a D e a A, que geralmente as pessoas decoram como queda. Então, filoquinona, tocoferol, calciferol e retinol. A filoquinona, ela vai estar relacionada com um mecanismo da coagulação sanguínea. Então, a sua falta pode ter como consequência uma hemorragia. A vitamina E, ela tem função antioxidante e a falta está relacionada com aborto, com anemia, com esterilidade. Já a vitamina D, ela é uma das mais importantes em questões, que são uma das que mais cai. Nós vamos ter que ela vai atuar no aumento da taxa de cálcio no sangue. Então, ela está altamente relacionada com esse mecanismo do cálcio e da conversão do cálcio. Então, por isso também, sua falta está relacionada ao raquitismo, à osteomalase, à osteoporose. E por último, das lipossolúveis, nós temos a vitamina A, que é o retinol. E essa vitamina, ela está altamente relacionada com a visão e sua falta pode levar à cegueira noturna. Então, nossa última questão vai ser uma questão sobre vitaminas. E aqui nós temos a hipovitaminose K é uma... Eu acabei de ver que ela já está com a resposta, mas tá. A hipovitaminose K é uma deficiência incomum em adultos, porém bastante evidenciada em recém-nascidos, devido principalmente às pequenas quantidades de vitamina K que a mãe passa para o feto durante a gravidez. Além do intestino do recém-nascido, ainda não adquire bactérias necessárias para a síntese de vitamina K. Dentre as propriedades da vitamina K, assinala a alternativa que apresenta os principais sintomas de suas carências no organismo. Bom, como já está marcado, a resposta é a letra D. E a letra D diz os principais sintomas da carência, né? Então, os principais sintomas da carência da letra D é provocar dificuldade de coagulação sanguínea, evidenciando sangramentos, hemorragias nasal, sob a pele e em feridas de estômago e do intestino. Hemorragias no cérebro ou em volta dele são potencialmente fatais para os recém-nascidos, além de debilitar os ossos. Então, justamente o que a gente viu, a vitamina K está altamente relacionada com a coagulação e, então, sua falta vai gerar principalmente as hemorragias, então esses sangramentos. E com isso, a gente termina nossas questões de hoje. Se vocês tiverem dúvida, como eu tinha comentado no início, podem mandar mensagem para mim, podem tirar suas dúvidas, não fiquem com dúvidas. E é isso. Até a próxima aula.